Viajar expõe muito, mas muito mesmo, das nossas forças e das nossas fragilidades. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu estou nesse exato momento, enquanto gravo esse vídeo, aqui no Japão. E são mais ou menos... Gente, eu vou contar porque toda hora eu fico confusa se é 4 ou se é 5 meses de viagem. Eu e meu marido, a gente está fazendo um mochilão. Nós saímos do Rio de Janeiro no dia 2 de junho e hoje, enquanto gravo esse vídeo, é dia 19 de outubro. Vamos colocar aqui, ó, junho... 1, 2, 3, 4, são 4 meses, né? É isso mesmo, 4 meses e um pouquinho. E a minha vida mudou tanto nesses 4 meses, são tantas coisas que eu vi em mim que precisavam ser ajustadas, colocadas no lugar. E eu quero compartilhar muito sobre isso com você, porque pra mim, viagem não é sobre close, sabe? Tirar a foto mais bonita, apesar de que eu adoro tirar foto. Eu acho que quando a gente vai pra um lugar bonito, a gente tem mais é que tirar foto mesmo. Mas, ai, vou parar ali que tem um lugar bem lindo. Mas eu acho que quando a gente viaja, a gente cresce muito, a gente evolui muito. Nossa, vou mostrar esse lugar pra vocês. Olha que coisa mais linda. Pera, calma. É bom que eu vou mostrando e eu vou falando. Então, assim, toda vez que eu viajo, eu sinto que eu volto pra casa diferente. Eu sinto que eu volto mais madura, mais mais conectada, sabe? Com uma parte de mim que talvez precisava ser encontrada. E aí, o que acontece? Durante esses 4 meses de viagem, muita coisa aconteceu, muita coisa incrível. Nossa, gente, assim, de verdade, coisas tão extraordinárias que eu tô até agora pensando como que eu vou superar o salário de Uyuni na Bolívia. Como que eu vou esquecer a sensação que eu tive quando eu vi pela primeira vez na minha vida o Grand Canyon nos Estados Unidos. Como? A sensação que eu tive, inclusive, quando eu estava passando pela Rota 66 e eu me lembrei tão profundamente do meu irmão, da nossa infância, da gente assistindo Cars, e eu desabei de chorar enquanto eu estava lá. E eu, inclusive, estou pensando sobre isso, quero chorar de novo, porque são muitas emoções bonitas durante essa viagem. Só que viajar assim a longo prazo também mostra muito das nossas fragilidades. Eu quero contar um pouco das minhas fragilidades aqui para vocês, que é, eu me percebi prestando muita atenção se estão me julgando ou não. E assim, em geral, eu sou uma pessoa que não ligo muito para isso. Já liguei, já fiz terapia, já trabalhei comigo mesmo para melhorar. E assim, hoje eu sinto que tipo de 100% eu ligo para o que as pessoas pensam sobre mim, uns 20, 30% por aí. Só que durante a viagem, os seus sentimentos, se eles, por exemplo, eles tomam um lugar dentro de você 50%, na viagem ele vai ter 80%. Por quê? Porque tudo é sentido muito mais intenso. E aí eu comecei a perceber que eu tô aqui, por exemplo, dirigindo um carro e a minha cabeça, ela simplesmente não para de pensar que o motorista que está atrás de mim está pensando que eu sou lerda, está pensando que eu dirijo mal, tá que não sei o que, tá. E aí sabe quando você tem essas conversas internas aqui dentro da sua cabeça que você só queria achar o botão de desligar e você não consegue? Pois é. Aí esse é um dos fatos. Aí teve um fato que aconteceu na Itália, em Veneza, que me deixou muito mal, mas assim, me deixou mal de verdade, porque já tinham acontecido outros fatos e aí quando esse negócio de Veneza aconteceu, assim, meu emocional virou só o pó da rabiola. Basicamente, a gente comprou um ticket de... Esse barulhinho é um senhor que tá chamando os patinhos e ele trouxe, olha só, vou mostrar pra vocês, ele trouxe pãozinho pra dar pros patinhos. Uma pausa, gente, aqui no meu desabafo, nas minhas histórias, pra mostrar os patinhos comendo. Mas vamos lá, continuando. E aí, como eu ia dizendo, a gente comprou o nosso ticket para andar no negócio lá de Veneza. Era como se fosse um taxi boat para levar a gente de um canto para o outro. Beleza, a gente comprou, entrou e estamos felizes olhando para Veneza. Gente, assim, ó, meu Deus, Veneza, que coisa mais linda. A gente está em Veneza, lindo demais. Daqui a pouco vem os guardinhas. Escanearam o ticket de todo mundo, escanearam os nossos. E quando eles escanearam, falaram assim, ó, vocês não ativaram o ticket, pois agora a multa é $50, 50 euros por pessoa. Gente, a partir dali começou literalmente, acho que uns 30
40 minutos de estresse, de chateação, de conversa, a gente falando que não ia pagar, que não era justo, que ninguém explicou pra gente o que foi verdade. Gente, quando a gente comprou o ticket, ninguém falou, não tinha um sinal que dava pra ver. E aí ela falou, mas todo mundo aqui coisou. Só que assim, o que mais me deixou triste nessa situação foi a forma como eles trataram a gente na frente dos outros. E aí, de novo, né, eu me senti julgada pelas outras pessoas no barco, eu me senti humilhada, assim, a palavra é essa, sabe? Por aqueles guardas, porque eles se juntaram 3 ao redor da gente e ficaram meio que pressionando a gente. Foi muito ruim, foi muito triste, assim, pra mim, porque eu tava, assim, eu não gosto de, por exemplo, quando tem eu tava certa, né, digamos assim, apesar de não ter coisado o ticket, mas eu não gosto de tratar as pessoas mal, mesmo que elas estejam, por exemplo, fazendo uma coisa ruim comigo. Aquilo é uma tartaruguinha. Gente, essa conversa de hoje tá uma benção, né? Mas vocês conseguem ver ali? Eu vou dar um zoom. Velho, não dá zoom não, isso aqui? Ah, mas eu vou tentar dar um zoom, não dá pra ver não. E beleza, então eu tava ali dando o meu melhor pra ser educada, né? Para ser plena. Acho que hoje eu penso que eu deveria ter xingado a mulher. Porque, enfim, no final ela pegou o nosso ticket, o comprovante do nosso pagamento, e eu acho que ela levou com ela. E quando eu falei, olha, não tá com a gente, você não nos devolveu, ela falou assim, não tô nem aí, o problema não é meu. E no final das contas, eles pegaram os nossos dados e eles foram embora. Meu cabelo tá bom, gente? Enfim. Eles foram embora e eu saí daquele barco assim, ó. O que aconteceu aqui? Por que eles trataram a gente assim? As pessoas estavam olhando pra gente de uma forma que eu não gostei. E nossa, gente, juro. Aí beleza. E assim, esse é um exemplo de uma coisa que talvez, como disse a minha psi, se fosse no meu dia a dia, se fosse uma situação isolada e não seguida de outras situações de estresse que também demandaram do meu emocional, talvez eu passaria de boa. Mas essa foi assim a cereja do bolo, e aí depois a gente foi tentar resolver, falar com eles, e assim, eles foram extremamente intratantes. Todo mundo que a gente conversou em Veneza para tentar pedir ajuda, eles foram assim, eu lá do Baragodó. Então assim, tendo dito isso, não quero ir para Veneza nem tão cedo da minha vida, não tenho interesse em gastar R$1 meu lá, não, um euro, né? €1 meu lá, nem tão cedo. Então, isso é para falar que quando a gente está viajando, as coisas elas são intensas. Então, talvez uma coisa que você no seu dia a dia levaria de boa, durante a viagem, você fica assim, que raiva. Aquele moço acho que deve ser brasileiro, né? Eu não sei, gente, que aqui tem muito brasileiro. A gente estava na China e na China não tinha tanto brasileiro assim. Eu vi um ou outro, aqui tem um monte. E então, tendo dito tudo isso, quero falar para você que se você vai viajar, é um ótimo momento para você se perceber, para você olhar para dentro de você, para você ver o que está precisando melhorar, o que está precisando ser ajustado. E aí eu consegui alguns horários com a minha piscina para a gente conversar. E é uma coisa assim que eu já faço e que eu vou indicar para vocês também, que é journaling, que é escrever sobre os meus sentimentos, sobre as minhas emoções, sobre as minhas impressões. E é uma coisa que me cura, assim, desde que eu comecei a fazer isso, sei lá, tem uns 10 anos que eu escrevo. Só que também na viagem fica muito corrido para mim, às vezes eu não consigo simplesmente sentar 10 minutos concentrada na minha escrita. Só que eu voltei a fazer isso de forma intencional, falando, não, isso aqui é primordial para que eu esteja bem, para o meu bem-estar, para o meu emocional, para o meu psicológico, porque eu sei que eu vou passar por outras situações que vão me estressar, gente, que vão me chatear ou que vão me fazer me sentir desconfortável. Muita coisa, menina. E aí é isso. Então, assim, eu vejo muita gente falando sobre viver nômade, aquela coisa, é incrível, é maravilhoso, é mesmo. É sim. Só que também tem esse lado onde você está muito exposto. E aí você precisa ser corajoso e corajosa para olhar para suas fragilidades e falar, ok, na minha vida real isso aqui não tem importância, mas olha, eu posso melhorar nisso, eu posso trabalhar nisso, é isso que eu estou fazendo agora, então eu estou bem mais tranquila. Digamos que nesse exato momento a gente está no segundo bloco da nossa viagem, porque a gente fez uma pausa na Armênia de mais ou menos 20 e poucos dias por aí.
Então agora eu tô mais assim, ai gente, ok, coisas normais da vida vão acontecer, entendeu? Que não é que eu tô na viagem que tudo vai ser maravilhoso e perfeito o tempo todo. E as suas forças também se evidenciam muito, mas assim, muito mesmo, porque quando a gente está viajando, a gente está em movimento o tempo todo, gente, o tempo todo. Então assim, você tem que pensar muito rápido, onde que a gente vai dormir daqui a 2 dias, qual o roteiro que a gente vai fazer nessa cidade, como que a gente vai fazer. Outra coisa que eu acho que essa é a parte mais difícil de toda, gente, é não ter uma rotina normal. Que você fala assim, ai, hoje eu vou fazer nada. Hoje a minha rotina é não fazer nada, é relaxar. Inclusive hoje a gente está nessa rotina, né? Mas eu estou aqui, o meu marido está lá na casa, no apartamento, relaxando. E a gente vê o quanto que a gente aguenta o rojão. Eu sou meio mole para carregar a mochila pesada, mas menina, eu acho que minhas costas estão até mais fortes de tanto carregar essa mochila para lá e para cá, que é a habilidade, inclusive, de comunicação. Quando você está fora do seu país, você vai ter vários microprobleminhas para você resolver. Às vezes essa questão do ticket, às vezes é um negócio que deu errado, e aí você vai precisar se comunicar em outro idioma, né, para resolver aquele problema. E assim, é lindo ver o quanto a gente se adapta, o quanto a gente se vira em qualquer lugar do mundo. Mas assim, em qualquer lugar do mundo mesmo. A gente estava na China, sei lá, uns 10 dias atrás, por aí. E enquanto eu tava ali, eu não falo nada de chinês, gente. Só 2 coisas, ni hao e xixia, que é oi e obrigado. Mas eu falei, cara, eu tô aqui nesse país que eu não falo um A. A maioria da galera não fala inglês, mas eu tô vivendo e comendo e tranquilíssima. Então, assim, você se adapta, você nasceu para se adaptar em qualquer lugar do mundo. Então, assim, já deixou na minha mensagem final que para de achar que eu não vou conseguir me virar se eu for morar em tal cidade. Vai sim, cara, vai demais, você nasceu para isso, você é adaptável, fala sério, você era, sabe o que é um bichinho, a gente era um negocinho desse tamanho aqui, que entramos na barriga da nossa mãe e foi formando uma criança, formando um bebê. Gente, para mim até hoje, assim, é um negócio mais extraordinário do mundo, é que um negócio desse tamanho virou isso tudo aqui, uma pessoa virou tu, aí do outro lado, como? Para mim é extraordinário. Então, assim, nós somos adaptáveis, nossas forças e fragilidades fazem parte de quem nós somos. A gente não pode excluir nem deletar, mas a gente pode trabalhar neles para que a gente se torne melhor. Pra gente primeiro, aí bati no microfone, menina, pra gente primeiro, depois pros outros. E é isso. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo gigante. Tchau!